Você já se sentiu estranho por querer muito e fazer quase nada? Como se dentro de você existisse uma ambição gigante, mas o seu corpo simplesmente não acompanhasse? Como se você tivesse consciência do seu potencial, mas mesmo assim continuasse adiando tudo? Se isso te descreve, então fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você se enxerga. E talvez você nunca mais use a palavra preguiça do mesmo jeito. Porque a verdade é que existe algo muito mais profundo acontecendo aí dentro. Primeiro, você não é preguiçoso. Você está dividido. Existe uma parte sua que quer crescer, evoluir, conquistar. Mas existe outra que quer te proteger. Proteger de quê? De frustração, de rejeição, de tentar e não conseguir. Então, sempre que você pensa em agir, essa parte mais silenciosa entra em cena. Ela sussurra dúvidas, te faz questionar se vale a pena, te faz sentir cansado antes mesmo de começar. E aí, você trava. Não porque não quer, mas porque lá no fundo existe algo te puxando para trás. E isso leva ao próximo ponto. Segundo, você quer grandes resultados, mas subestima o peso deles. Você não quer só melhorar um pouco, você quer mudar de vida, quer ser reconhecido, quer sentir orgulho de si mesmo. Mas junto com esse desejo vem uma pressão invisível. Porque agora não é só sobre fazer algo, é sobre fazer algo que dê certo. E quando tudo parece grande demais, seu cérebro escolhe o caminho mais fácil: evitar. Você se distrai, se ocupa com coisas pequenas, diz que vai começar depois. Mas no fundo você sabe, não é falta de tempo, é excesso de expectativa. E isso começa a cobrar um preço. Terceiro, a culpa começa a te consumir em silêncio. Você olha para si mesmo e pensa, eu poderia estar fazendo mais. E isso machuca, porque você sente que está desperdiçando o seu próprio potencial. Só que ao invés de usar essa dor como impulso, ela vira peso. Um peso que te cansa, que te desanima, que te faz fugir ainda mais. E sem perceber, você entra num ciclo. Você não faz, se sente mal, e por se sentir mal, faz menos ainda. E quando percebe, está preso dentro disso. Mas existe algo ainda mais profundo por trás. Quarto, sua mente pode ter aprendido que esforço dói. Talvez você já tenha tentado antes e não teve resultado. Talvez já tenha se esforçado e ninguém reconheceu. Ou pior, foi criticado, comparado, desvalorizado. Então seu cérebro registrou isso e agora ele tenta te proteger. Toda vez que você pensa em se esforçar, ele reage. Isso vai doer de novo. E você recua, não porque é fraco, mas porque está tentando evitar uma dor antiga. E isso explica muita coisa, mas ainda não tudo. Quinto, você está esperando se sentir pronto. Esperando aquela energia, aquela motivação, aquele momento ideal. Mas aqui está a virada que pouca gente entende. Você nunca vai se sentir totalmente pronto. A motivação não vem antes da ação, ela nasce depois. Só que enquanto você espera sentir vontade, sua vida fica em pausa. Dias passam, meses passam, e aquela versão sua que você imagina continua distante. Mas existe uma saída, e ela começa no próximo ponto. Sexto, você pensa demais e isso te paralisa. Você tenta prever tudo, evitar erros, escolher o melhor caminho. Mas quanto mais você pensa, mais difícil fica agir. Porque agora sua mente já criou cenários demais, dúvidas demais, medos demais. E isso te dá a ilusão de controle, mas na prática só te mantém parado. Enquanto isso, pessoas com menos dúvida avançam, erram, aprendem e seguem. E você continua esperando o momento perfeito, que nunca chega. Mas agora vem o ponto mais importante. Sétimo, você não está com falta de disciplina, está com excesso de cobrança. Você se exige ser alguém que ainda não é. Quer ter foco absoluto, constância perfeita, energia todos os dias, mas ignora completamente seu estado atual, seu cansaço, sua ansiedade, sua confusão.
E isso te quebra, porque ninguém sustenta uma rotina baseada só em pressão. Em algum momento, você desliga, você foge, você procrastina e então se culpa de novo. Mas aqui é onde tudo muda, porque quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo e começa a jogar a seu favor. Você aceita que não precisa ser perfeito para começar, que não precisa estar motivado, que não precisa mudar tudo de uma vez. E então você faz algo diferente. Você começa pequeno, muito pequeno. Uma ação simples, algo que você consiga fazer até nos dias ruins. E isso parece pouco, mas muda tudo, porque a ação gera movimento. Movimento gera clareza. Clareza reduz o medo. E aos poucos, você começa a confiar em si mesmo de novo, sem pressão, sem exagero, sem se destruir no processo. E então, acontece algo inesperado. Aquela pessoa que você achava preguiçosa começa a se mover, começa a agir, começa a construir. Não porque virou outra pessoa, mas porque finalmente parou de se sabotar. E aqui está o ponto mais importante de todo esse vídeo. Você não precisa virar alguém disciplinado do dia para a noite. Você só precisa parar de se tratar como um inimigo. Porque enquanto você se cobra sem entender, você trava. Mas quando você entende, você flui. E talvez o problema nunca tenha sido sua falta de esforço, mas a forma como você tentou se forçar. Então agora você tem uma escolha: continuar esperando o momento perfeito ou começar imperfeito mesmo. Hoje, do jeito que dá, no ritmo que você consegue. Porque lento ainda é movimento, e movimento muda tudo. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, me conta aqui nos comentários o que mais fez sentido para você. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar de um jeito diferente, você pode continuar por aqui, sem pressão, só se fizer sentido para você.